Olá, família do Excel. Mais uma aula, a sétima aula, a última aula de ponteiros do rato. Esta aula vai ser fantástica, vocês vão aprender truques novos, truques não está na internet a ser explicado. Eu pesquisei para ver se existia alguém e aparentemente, pelo menos em português de Portugal, não procurei de outra forma, não aparece. Por isso, espero que vocês gostem deste conteúdo. É a sétima aula. Depois, a partir da oitava aula, já as coisas começam a ser muito mais fluídas, mais práticas, com cálculos, com aquela situação toda que toda a gente quer saber fazer para poder produzir mais rápido e melhor. Por isso, não se esqueçam, deixa o like, subscreve o canal e ativa o sininho para receber todas as notificações. E também partilha com os teus amigos, com a tua família e, se for preciso, com os teus inimigos. Interessa é criar aqui uma comunidade forte em que todos partilhem o conhecimento e haja uma entreajuda. Por isso, vamos para a folha de cálculo. Olá, eu sou o Genius. Não se stresse. Eu estou aqui para ajudar. E mais um ponteiro do rato, desta vez é o preenchimento automático e tem este aspecto. E o preenchimento automático facilita tanto que muita gente desconhece e é um ponteiro básico que toda a gente deve utilizar. Vamos começar aqui com os meses. Normalmente, nas tabelas que nós criamos no Excel, grande parte delas precisa de ter os meses. Eu não preciso estar a escrever os meses todos. Basta que escreva um. Não precisa começar por janeiro. Posso começar por outro mês qualquer. Interessa é que eu perceba qual é a sequência que eu quero. Se eu começar por maio e depois clicar nessa célula e no canto inferior direito vai aparecer o ponteiro do rato que tem o preenchimento automático. Se eu arrastar para baixo, se eu pegar aqui em setembro, arrastar para o lado, ele faz sempre a sequência. Se dezembro eu arrastar para cima, ele faz sempre a sequência. E esta é uma forma fácil de vocês terem automaticamente os meses todos, começando aqui por janeiro, e clico e arrasto e automaticamente tem os meses todos. E atenção, ele faz mais do que isso. Se eu escrever janeiro, tudo em maiúscula, ele automaticamente vai fazer os meses. Atenção, eu fiz duplo clique, ele aceitou e preencheu tudo porque existia informação do lado esquerdo. Se não existir informação do lado esquerdo, o duplo clique não vai funcionar. Reparem, eu dei duplo clique aqui na parte do preenchimento automático. 1, 2. Funcionou porque ele detectou que havia conteúdo que iria acompanhar esta informação. Se o conteúdo terminasse aqui, por exemplo, em agosto, ele iria terminar em agosto. Reparem. Desta forma, também podem já utilizar o duplo clique em situações que vocês têm conteúdo ao lado, ele vai acompanhar de forma a preenchê-lo. Se eu pretender os meses abreviados, seja desta forma, seja desta forma, seja desta forma, ele vai fazê-lo. Reparem, arrasto, vou fazer os dois cliques agora e vou fazer os dois cliques agora. Ok? Não há problema, ele faz exatamente como nós acabamos de definir. Só que aqui, vocês repararam, eu enganei-me, deixei a última letra em maiúscula sem querer, ele detectou que era uma falha e escreveu tudo em minúscula sem qualquer problema. E era só corrigir depois aquela. Pronto. Então já sabem que pode ser abreviado ou pode ser por completo, por extenso. Então, dias da semana, se eu escrever segunda e arrastar, o que é que acham que acontece? Escrevam aqui nos comentários. Não vai dar tempo que eu vou explicar primeiro. O que ele faz é, ele desconhecendo, porque segunda, ele não sabe se eu estou a referir ao dia da semana, se me estou a referir à segunda posição. Então, quando ele não sabe o que é que significa, ele repete. Por isso, se eu arrastar, ele repete. Se eu colocar aqui segunda-feira, assim sim, ele reconhece esta situação e então ele vai fazer os dias da semana, chegando ao último dia, repete novamente a nova sequência.
Se eu pretender escrever de forma abreviada, segue. E vou fazer duplo clique para não estar a arrastar. E automaticamente ele preencheu de uma forma simples. Se eu escrever em maiúscula, ele vai fazê-lo em letra maiúscula. Posso começar por qualquer dia da semana, não há qualquer problema. Trimestres. Se eu colocar aqui primeiro trim. Quantos trimestres tem um ano? 4 trimestres, correto. Isso mesmo. Então, se eu arrastar, chegando ao quarto trimestre, ele dá a volta. E também posso começar ao contrário. Trim 1. E ele já sabe que são 4. Logo, o que acontece, chegando ao 4, volta ao primeiro. Se eu colocar datas, por exemplo, a data de hoje, eu podia escrever a data de hoje, ou podia fazer igual a hoje, abre e fecha parênteses, mas se eu arrastar, ele vai sempre colocar a data de hoje. E porquê? Porque eu estou a utilizar uma função a dizer qual é a data de hoje. No entanto, eu posso utilizar aqui um atalho. Se eu fizer Ctrl Shift, vírgula, ele automaticamente coloca a data de hoje baseada no formato de data que vocês têm no vosso computador. Atenção, se a data do vosso computador não estiver correta, ele vai colocar a data que está no vosso computador, no vosso sistema operativo. Ok? Se eu colocasse Ctrl Shift fonte, ele iria colocar a data, neste caso, a hora e os minutos atual. A data Ctrl Shift, vírgula. Ok? Se eu arrastar, que é o tal preenchimento automático, ele vai incrementar o dia. E sim, ele sabe quando é que deve terminar um mês e começar o próximo. Outra coisa importante, quando aparecem estes cardinais, significa que eu não tenho espaço suficiente para mostrar o conteúdo. Significa que a largura da coluna é mais estreita do que aquela que deveria ser para mostrar todo o conteúdo. O que é que eu posso fazer? Vou cá em cima, como nós vimos na última sessão, ou nas últimas sessões, e dou 2 cliques e faço um ajuste. Ou, manualmente, eu vou ajustar. E eu vou continuar aqui a arrastar para vocês verem que ele muda de mês. E sabe exatamente quando o mês termina. Alfabeto. Se eu colocar aqui um A e arrastar, ele vai fazer o alfabeto, não é? Não. Ele faz porque eu preparei aqui uma situação, criei uma lista personalizada para ele fazer isto, porque ele não vai fazer. Se vocês escreverem A ou B e arrastar, ele vai repetir a letra. Não existe esta funcionalidade de forma automática logo feita. Têm que vocês prepararem. Como as cores, também não existe nada de cores, mas eu posso escrever, por exemplo, azul. E agora, se eu arrastar, ele vai aqui dar uma série de cores. Isto acontece porquê? Porque eu criei listas. Tal como nomes. Se eu colocar aqui nomes e eu colocar aqui o nome, ele vai me gerar nomes aleatórios. Mais ou menos. Eu preparei primeiro uma lista para ele me dar. Porquê? Porque eu vou fazer ao longo do curso várias tabelas e vou precisar de nomes e não estou para estar a perder tempo a escrever nomes. Basta que eu escreva um nome e arrasto e ele automaticamente vai me gerar outros nomes. E vocês perguntam, mas isto faz onde? Isto faz aqui no ficheiro, depois temos aqui as opções, e nas opções temos as avançadas, e no final da lista, eu vou rodar o rato para ser mais rápido, no final da lista temos aqui criar listas para utilizar em ordenações e sequências de preenchimento. Foi o que eu estive a fazê-lo. E editar listas personalizadas. E reparem, até aqui é automático, já lá estão. Se vocês forem ver no vosso Excel, já lá está estas 4 tabelas. Estas outras que eu tenho aqui são tabelas, são instruções que eu coloquei aqui. Basicamente, reparem, eu criei aqui uma lista. Eu já posso primeiro fazer a lista no Excel e depois importar para aqui através deste botão de importar. Ok? Ou então, escrevo aqui diretamente e vou mudando de linha. Vamos imaginar que existia aqui depois do Z. Eu quero mais, que seria AA, AB, e automaticamente ficava também estas registadas. Claro que teria que adicionar para passar para o outro lado. Neste caso, eu não quero. Reparem, tenho aqui as cores, tenho aqui uma tabela com produtos de supermercado, para dar exemplos com produtos de supermercado, onde tenho aqui açúcar, água, arroz, batata, etc. Tenho aqui uma série
de produtos que me vai ajudar nos exercícios para eu não ter que perder tempo a escrevê-los. E tenho aqui os vários nomes também que foram criados e foram importados. E desta forma facilita-me o meu trabalho. No meu caso, com as turmas que eu dou presencialmente, eu escrevo o nome dos alunos, o primeiro e o último, de cada turma. E tenho aqui uma lista para cada turma. Sempre que eu precisar dos nomes da turma inteira, basta que eu escreva um e automaticamente arrasto e preencho a turma completa. Isto facilita-me imenso o trabalho. Ok? Então, recapitulando, ficheiro, opções, depois aqui nas opções do Excel avançadas, roda até o fim e temos aqui editar lista personalizada. Eu posso criar aqui uma nova lista. Por exemplo, vou pôr A1, B2, isto assim não vai funcionar, A1, B2, e não vai funcionar porquê? Porque já existe outra A só e depois dá problema. C3, D4, E5 e F6. E vou adicionar. E reparem, ficou aqui. Vamos agora experimentar colocar aqui esta lista. A1. Eu posso começar pelo C3, por exemplo. E arrasto e ele automaticamente vai buscar aquela lista. Ok? Então, em termos de preenchimento automático, já sabem, clicam na célula que querem dar continuidade e depois no canto inferior direito aparece aquela cruz. É uma cruz mais fina e preenchida, ao contrário da cruz do selecionar, que é esta mais larga, mas por dentro é branca. E depois basta arrastar. O que é que pode acontecer? É não existir uma continuidade, porque o Excel não conhece essa possibilidade de continuidade. Ok? Se eu escrever o número 1, que é a pergunta que normalmente fazem, então se eu escrever o número 1 e fizer o preenchimento automático, ele vai dar continuidade? Não, porque ele não percebe o contexto que eu quero. Então ele repete. Mas nós já vamos ver o ponteiro do rato seguinte que nos vai facilitar e poder fazer isso. Então como é que eu poderia dar aqui uma continuidade ou uma numeração? Desde que eu indique a sequência ao Excel, por exemplo, 1, 3. Eu estou a dizer que quero os números ímpares. 1, 3, 5, 7, 9 e assim por diante. Então eu estou a dar aqui a sequência. Seleciono estes dois, clico no canto inferior direito e agora arrasto. E automaticamente ele faz a sequência. Se eu colocar 1, 2, atenção, eu não preciso começar por o número 1, é qualquer número. Desde que eu coloco aqui a sequência, automaticamente o Excel reconhece essa sequência e vai dar continuidade a esse preenchimento. Ok, em termos de preenchimento já está. Vamos para o seguinte, e o seguinte é o preencher ou copiar. E isto vai diferenciar do anterior, embora seja muito parecido. E reparem, o ponteiro do rato é exatamente igual, só que depois tem aquela opção ali de um sinalzinho de mais, tal como nós temos aqui para o copiar. Por isso é que eu tenho aqui esta situação do preencher ou copiar. Porque reparem, ainda há pouco vimos que só o preenchimento automático, com um número só, ele não reconhece e repete. Mas eu posso lhe dar uma indicação, que neste caso eu quero que ele preencha, então vou oprimir a tecla Ctrl e reparem, quando estiver aqui com o Ctrl, o ícone já aparece com aquele que diz ali preencher ou copiar. E agora eu arrasto e ele já vai dar continuidade, fazendo um incremento de um valor ao número anterior. Se eu começar por 2000 ou 200, por exemplo, e arrasto, ele faz 200. Se eu utilizar o Ctrl, já faz um incremento de mais um valor. Ok? Agora reparem, tinha este problema e nós resolvemos com o Ctrl e arrastando e dá continuidade. Este, por defeito, quando eu vou arrastar, ele faz o preenchimento automático. Se eu pretender que ele não faça preenchimento automático, eu vou utilizar o Ctrl. Ou seja, o Ctrl aqui faz o copiar. Como existe uma sequência no preenchimento normal, o Ctrl corta e faz com que ele copie. Naqueles que não têm um preenchimento automático de continuidade, o Ctrl dá essa continuidade. Basicamente para números, ok? Então, reparem, eu quero só segunda-feira várias vezes, porque sim. Então, se eu arrastar, ele não faz isso, ele vai incrementando de acordo com os dias da semana, mas fazendo o Ctrl,
Já não. Ele simplesmente vai copiar o valor da célula. E isto também facilita em determinadas situações que ele está a fazer um preenchimento automático e eu quero fazer aquilo de uma forma rápida e fico meio atrapalhado. Então podem utilizar o controle com este ponteiro do rato que vos vai facilitar imenso. E agora, aquele conteúdo que eu disse que nunca vi na internet. E vocês, se já viram em algum sítio, podem deixar aqui nos comentários que eu gostava de ver. Eu nunca vi, eu utilizo isto há anos e dá imenso jeito, porque eu facilmente consigo inserir linhas e remover linhas, ou neste caso células, sem que influencie aqui a lado esquerdo ou lado direito, ou em cima ou em baixo, dependendo da situação. Neste caso, imaginando que eu tenho aqui uma informação, como vimos noutra aula, podia ter feito isto com o preenchimento automático, não é? Pronto, vou fazer para o lado. Chegar aqui, vou carregar no controle, senão ele repete o número, e reparem, ele fez este preenchimento automático. Imaginando o seguinte, que eu quero eliminar esta linha, estas células, mas eu não quero que de modo algum ele afete esta informação ou que ele separe isto. Ele simplesmente, eu quero que ele elimine esta informação. Então reparem, eu seleciono isto e se eu fizer assim, não acontece nada. Se eu oprimir a tecla Shift, vejam a mudança do ponteiro do rato. E digo assim, olha, daqui vais para aqui, vais desaparecer. E já desapareceu. Fantástico, não é? Eu quero criar uma linha vazia aqui a seguir. Então, chego aqui, Shift e levo para aqui. E tenho uma linha vazia. Preciso de mais linhas vazias. Posso pegar neste, Shift e agarro. Assim, iria desaparecer aquela linha que tem conteúdo. Assim, já vai acrescentar. E vê, não influenciou nada aqui. Não influencia nada deste lado. Isto é fantástico. Eu não preciso estar com aquele problema sempre. Selecionar, Ctrl+, é mais outro atalho para vocês poderem inserir linhas, colunas, células para cima, para a esquerda, o que for. Eu não preciso estar preocupado com isto desta forma. Ok? Quero apagar esta linha que está aqui a mais. Shift, agarro aqui e puxo para cima. Já foi. É? Fantástico. Preciso de mais linhas. Eu seleciono duas e puxo aqui duas. Vejam, simples. Não tem qualquer problema. A parte normal que as pessoas fazem é selecionam isto, podem fazer Ctrl-, que eu quero retirar, e digo assim, olha, vamos mover as células para cima. E todas estas vão para cima. É outra forma de o fazer. Mas, com isto, vocês ficaram com 3 opções aqui, 3 ponteiros que vos vai-vos facilitar bastante a vossa vida. Não se esqueçam de deixar o vosso like, subscreverem o canal, ativarem o sininho para todas as notificações para serem avisados sempre que sai um novo vídeo e partilhem. Ajudem a crescer o canal. Estas dicas não estão em todo o lado. Por isso aproveitem este curso que está a ser gratuito para o vosso conhecimento. Obrigado e até para a próxima aula.